Quase tão grande quanto o Ultra e quase idêntico ao S21 padrão. Esse é o S21 Plus, o top da Samsung que fica perdido ali no meio e tenta justificar sua existência apenas pelo tamanho de tela e bateria, sem custar tão caro quanto o mais avançado da linha. Vale pagar R$1.000 a mais por ele ou é melhor economizar e comprar o menor? Vamos conferir. Quando falamos de design, é impossível não criticar a decisão da Samsung em ter economizado no S21 e adotado traseira de plástico no lugar de vidro. Se esse é um ponto que incomoda você, então já tem um motivo para pagar mais caro no S21 Plus. O modelo do meio traz vidro da geração mais atual do Gorilla Glass dos dois lados, o que garante resistência reforçada contra impactos. Outra diferença está nas opções de cores. O Plus veio apenas em 3 tons iniciais, sendo preto, prata e violeta com dourado. O acabamento fosco do vidro reduz o acúmulo de marcas de dedo, mas ainda é mais liso do que o plástico do S21, além de ter um certo relevo no nome da Samsung. Assim como no modelo mais barato, o Plus também perdeu a curvatura da tela e isso resulta em bordas laterais mais largas. O furo da câmera de selfies continua lá e devora o mesmo espaço da tela. O leitor biométrico ainda continua por baixo do painel, mas como temos um sensor de nova geração, ele responde bem mais rápido do que antes, sendo um dos melhores que já testamos. E como você já deve saber, a Samsung removeu o slot microSD de todos os modelos da linha S21. Carregador e fone de ouvido também foram cortados do pacote para reduzir custos, por mais que o celular tenha chegado mais caro. A tela evoluiu em alguns pontos e regrediu em outros. A resolução caiu para Full HD+, mas agora alcança brilho superior e tem ajuste automático na taxa de Hertz para ajudar a economizar bateria. A tela do S21 Plus exibe cores vibrantes com bastante saturação, que pode ser reduzida ao mudar para o perfil natural. É possível travar a tela em 60 Hz caso queira fazer a bateria render mais, mas não tem como forçar os 120 Hz o tempo inteiro. Ao assistir vídeos, ela fica travada em 48 Hz, enquanto ao navegar ou usar redes sociais ficará em 60 Hz em conteúdo estático. Apenas ao rolar de página ou quando estiver jogando é que o painel atinge a velocidade máxima. Há som estéreo potente no S21 Plus, com volume até superior ao S21. A qualidade sonora é agradável e tem boa resposta de agudos, embora os graves sejam quase inexistentes. Isso é diferente dos iPhones que forçam mais os baixos e resultam em som um pouco abafado. O S20 Plus vem com um bom fone de ouvido da AKG, mas o acessório foi cortado do S21 Plus e como não há entrada P2, você precisará de um fone USB-C ou Bluetooth. A configuração do S21 Plus é a mesma do modelo menor. Temos aqui o Exynos 2100 aliado a 8 GB de RAM. E como esperado, temos o mesmo desempenho entre os dois, seja em nosso teste de velocidade focado no multitarefas ou mesmo em uso real com aplicativos populares. O mesmo acontece com benchmarks e o S21 Plus conquista pontuações similares às do seu irmão menor. No caso do Antutu, não chegamos nem a 1000 pontos de diferença. A tela de 120 Hz também apresenta o mesmo comportamento do S21 e consegue ir além de 60 FPS em alguns jogos como Subway Surfers e Cover Fire. PUBG entrega 40 FPS na qualidade Ultra HDR e Call of Duty fica em 60 FPS na maior parte do tempo. Se você pensa em comprar o S21 Plus achando que terá um celular gamer por causa da tela de 120 Hz, esqueça. A bateria do S20 Plus é boa, mas agora ficou ainda melhor no S21 Plus. Além de ter aumentado para 4.800 mAh, temos um processador mais econômico e uma tela com menos pixels. Assim, a autonomia passou das 22 horas em nosso teste padronizado que simula um uso moderado. Isso garante que o novo top da Samsung consiga entregar bateria para quase 2 dias. Já o tempo de recarga não é dos melhores. Usamos o mesmo carregador da geração passada e ele levou 1 hora e 19 minutos para ir de 0 a 100%, demorando mais do que no S20 Plus com sua bateria menor. A carga rápida recupera 28% em 15 minutos e chega a 50% em meia hora. Poderia ser melhor, mas uma carga de 30 minutos já será suficiente para durar o dia todo na mão de alguns. O S21 Plus sai da caixa com Android 11 One UI 3.1, mesma versão que vem sendo liberada para outros smartphones da Samsung. Há pequenas mudanças na interface e aplicativos nativos, além da possibilidade de trocar o agregador de notícias da Samsung pelo do Google na página inicial e o recurso de apagar itens indesejados nas fotos com a ajuda da inteligência artificial. A diferença para o S21 Ultra fica para a ausência de suporte à canetinha S Pen. Porém, aqui tem atualizações garantidas por 3 anos, o que incluiu o Android 12, 13 e 14. A Samsung também vem se esforçando para entregar as atualizações mensais de segurança, apesar de que aqui no Brasil elas chegam um pouco atrasadas.
O Plus tem o mesmo conjunto fotográfico do S21 e não herda o poderoso sensor de 108 megapixels do Ultra. Com isso, não espere diferença na qualidade das fotos e vídeos. A principal de 12 megapixels registra cores vívidas, mas sem aquela saturação exagerada que era comum nos celulares da Samsung. A câmera ultra-wide recebeu pequenas melhorias, comparando com a geração passada, e agora registra fotos mais nítidas. A saturação de cores também está mais suave nesta câmera. Há um pouco de suavização nas bordas devido à correção de distorção de lente, mas o campo de visão é bastante amplo, sendo possível capturar tudo do cenário. A teleobjetiva tem zoom híbrido de 3 vezes, que mescla tanto a ampliação de imagem com o uso das lentes, como há também ajuda do software para permitir capturar o que está distante com pouca perda de qualidade. No total, o S21 Plus vai até 30 vezes, assim como antes, mas como esse nível de zoom é puramente digital, a qualidade cai bastante e torna-se inútil. O S21 Plus não apenas registra ótimas fotos de dia, como também se sai bem em cenários noturnos. Mesmo sem ativar o modo noturno, terá fotos limpas e com poucos ruídos. O problema está ao ativar o modo retrato, que não trabalha em conjunto com o modo noturno e temos fotos bem escuras e granuladas. É aqui onde vemos a maior diferença para o S21 Ultra. O modelo mais caro se sai melhor em locais com luz mais fraca, devido ao seu sensor mais avançado que lida melhor com pouca luz. Se você fotografa mais à noite, talvez seja melhor investir um pouco a mais no mais caro. Se este não é o seu caso, o S21 Plus entrega qualidade muito próxima, exceto quando o zoom é usado além de 3 vezes. Uma evolução notável entre gerações está na câmera frontal. A Samsung vem pegando mais leve no efeito de suavização de pele e temos selfies mais nítidas com o S21 Plus, apesar da câmera ser a mesma do seu antecessor. Ainda assim, não chega ao nível do iPhone, que registra mais detalhes e tem melhor desfoque de fundo. A filmadora grava em 8K no máximo 24 fps. É uma pena não ver uma evolução mesmo quando o Exynos 2100 suporta até 30 fps. Já em 4K é possível gravar até 60 fps para ter ótima fluidez. O S21 Plus registra vídeos sem tremidos, tem foco ágil e captura de áudio nítida. A frontal também registra belos vídeos, mas sofre com ruídos à noite e faz capturas bastante granuladas. Ainda assim está melhor do que vimos na geração anterior da Samsung. Vale pagar a mais pela versão Plus? Você tem acabamento traseiro em vidro, tela com brilho mais forte, som um pouco mais potente e 10% a mais de autonomia de bateria. Tudo isso por R$1.000 extras. Se o tamanho do celular não importa, o S21 entrega melhor custo-benefício. Se faz tanta questão de ter um celular grande ou se quer ter o melhor da Samsung, então terá que partir para o S21 Ultra. Ele tem tela ainda melhor, bateria dura mais, tem desempenho um pouco mais ágil e traz câmeras mais avançadas. E para os fãs da linha Note ainda há suporte a S Pen. E o iPhone 12 Pro? O rival da Apple tem preço mais salgado, mas entrega velocidade superior e tem suporte a atualizações do sistema por mais tempo. Ele perde bastante em bateria e ainda demora mais para recarregar. Já em câmera, não fica tão atrás do rival da Samsung e até se destaca em selfies. O S21 Plus é indicado para quem busca um celular grande e não quer gastar uma fortuna no S21 Ultra. Ele tem design moderno, entrega ótima experiência multimídia, bateria dura o dia inteiro com folga e suas câmeras registram boas fotos e vídeos. Esperávamos mais do desempenho, que não supera o antecessor em velocidade no multitarefas. O tempo de recarga poderia ser mais ágil e a falta de carregador na caixa é um grande ponto negativo. Mas pelo visto isso será a tendência daqui para frente. E é isso. Para conferir ofertas para o Galaxy S21 Plus e todos os demais aparelhos citados nesta análise, basta clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar qual dos 3 irmãos você acha o melhor negócio: S21, 21 Plus ou 21 Ultra. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima.